Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui para mais uma aulinha de FGB. Então, o nosso tema de hoje vai ser falando sobre os gêneros textuais e as tipologias textuais, porque há diferença entre essas duas classificações. Então, vocês irão compreender o que é isso, qual a diferença entre um gênero textual, a diferença entre uma tipologia textual e quais são essas tipologias e quais são esses gêneros. Então, vamos lá? Inicialmente, vocês irão compreender o que é um gênero textual. O gênero textual são formas de organizar o texto de acordo com a sua finalidade e contexto. Exemplo: carta, receita, notícia, crônica, e-mail, propaganda. Cada classificação dessa, ela tem uma intenção. Por exemplo, no caso da carta, quando você vai escrever uma carta, qual é o seu objetivo? Normalmente, quando que foi utilizadas as cartas? Antigamente, ainda quando não tinha tantas ferramentas da tecnologia, que não tinha acesso à internet, como é que as pessoas se comunicavam? Como que elas queriam mandar mensagens? E aí surgiu o gênero textual chamado cartas, que é essa ideia comunicativa, você escreve, você vai lá encaminhar essa carta, então ela tem um objetivo. Da mesma forma, é a receita. Qual é o objetivo da receita? É você preparar algo. Então, perceba que o gênero textual é um tipo de texto que ele tem uma intenção específica comunicativa, ou seja, vai depender do contexto que ele for elaborado, certo? E o que seria a tipologia textual? Tipologia textual refere-se à estrutura predominante do texto. E nós temos umas tipologias textuais. Quais são os tipos principais? É o tipo narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo. E aí você deve estar se perguntando: professora, mas ficou muito confuso essa questão do que é um gênero textual e o que é uma tipologia textual. Eu gosto bastante de exemplificar isso a partir do exemplo de uma forma. Vamos pensar em uma forma padrão de bolo, uma forma redonda, uma forma de alumínio. Sabe aquela forma que a sua mãe tem em casa, a sua avó? Essa forma, ela nunca vai alterar o seu padrão, a não ser que você pegue um martelo, você amasse e vá dar um novo sentido a esse formato circular. Dessa forma, a forma ela sempre vai ter um padrão. Então, as tipologias textuais, elas são padrão fixo, ela tem uma estrutura fixa. Já o gênero textual, vamos pensar que ele seja os nossos ingredientes. Por quê? Apesar da forma ela ser circular, eu posso fazer tanto um bolo, né, nesse formato redondo, mas eu também posso fazer uma torta, que é com os ingredientes o quê? Salgado. Então, os ingredientes, eles vão mudando, depende de como eu quero usar essa forma. Então, essa é a maneira mais simples de vocês compreenderem essa diferença entre tipologia textual e gênero textual. Ou seja, os gêneros, eles vão se modificando a partir do contexto. Já as tipologias são estruturas fixas. Então, nesse sentido, nós temos a tipologia narrativa. Quando a gente pensa em narrativa, a gente pensa logo em quê? Lá naquelas historinhas, lembra quando você estava lá nas séries iniciais e tinha aquela fábula? Então, a fábula, ela tem o quê? Ela tem um início, meio e fim. Ela tem personagens, ela tem um enredo. Então, a tipologia narrativa, ela tem essas características. E dentro dessa tipologia, nós temos alguns gêneros inseridos nela. Nós também temos a tipologia descritiva. Olha só o nome, a gente está falando de descrição. Então, são tipologias que descrevem algo.
Nós também temos a tipologia dissertativa. Essa tipologia dissertativa, lembra lá do texto da redação, que tem aquela tipologia dissertativa, argumentativa, então você está falando sobre algo, escrevendo sobre algo. E no caso da redação, além de você escrever, você também está argumentando, por isso que o nome é dissertativa argumentativa. E também temos a tipologia injuntiva, que é aquela que vai dar instruções para você, que vai ensinar algo. Sabe quando você compra um remédio e vem lá a bula? E aí tem aquelas instruções, então olha só, injunção está instruindo você a fazer algo, ou quando você compra lá um brinquedo, vem aquelas instruções de como montar, então pensou em injunção, é nesse sentido de ensinar, certo? Também temos a tipologia expositiva. Quando você pensa em expositivo, você pensa logo em quê? Em exposição. Por exemplo, agora está acontecendo a nossa Expo Acre, que nada mais é do que uma exposição. Exposição do quê? De trabalhos, de projetos. Então, quando falar em algo nesse sentido expositivo, pode ser o quê? Pode ser uma aula, estou aqui me comunicando. Ela é o quê? Ela é expositiva. Pode ser uma palestra, então tudo que for nesse sentido é uma exposição. Agora vamos observar isso na prática. O gênero, a forma social e comunicativa, varia conforme o uso, como eu falei para vocês, vai depender do contexto. Exemplo, notícia, bilhete, artigo. A tipologia é a estrutura fixa e vai variar conforme essa intenção. Exemplo, narração, descrição. E aí eu coloquei até os exemplos para vocês, ó, das forminhas aí para vocês lembrarem do exemplo que eu falei para vocês, dessa diferença entre gênero e tipologia. Nesse sentido, agora nós vamos nos aprofundar nos gêneros textuais. O que é que são esses gêneros textuais e quais são mais presentes na língua portuguesa? Então, vamos lá. Nós temos o gênero notícia, que a sua tipologia é a tipologia expositiva. Por quê? Quando você está lá assistindo um jornal, o comunicador está o quê? Ele está expondo. É como se eu estivesse aqui ministrando também uma notícia para vocês. Então, a tipologia é inserida no gênero. Qual é o gênero? Notícia. E aí tem algumas características. É um texto informativo, publicado em jornais. Exemplo, o Rio amanheceu com chuva e congestionamentos. Essa informação é uma informação que é uma informação objetiva, claro, é uma tipologia expositiva. E qual é a sua finalidade? A sua finalidade é informar. Então, cada gênero ele tem a sua intenção comunicativa. Então, você está estudando no gênero notícia, você observa todas essas características. É claro, é objetivo, tem que ser neutro. Então, observando essas características, você consegue identificar o gênero. Temos também o gênero crônica, que é um tipo narrativo. Então, ó, percebam que conforme vai se mudando o gênero, vai se mudando também a tipologia presente nele. Já é um texto breve com tom reflexivo e cotidiano. Exemplo, aqui eu coloquei para vocês um trecho da crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Outro dia, vi um senhor tentando pegar o metrô com uma moeda antiga. Qual é essa tipologia aqui? Uma tipologia narrativa, porque vai descrevendo os fatos. E qual é a sua finalidade? Contar um fato e provocar reflexão. O gênero crônica, ele é sempre algo referente ao que acontece ao cotidiano. Então, essa situação do exemplo era uma situação que estava ali acontecendo no momento. Então, quem escreve, o autor, ele observa essas características e leva isso para o texto. E traz sempre essa ideia reflexiva ou até mesmo crítica. É por isso que também quando nós falamos de editoriais de jornais, nós temos algumas classificações e nós temos os chamados cronistas jornalistas. Por quê? Esses cronistas, eles são famosos
por pegar algo que aconteceu, seja uma notícia que aconteceu recorrente ou até mesmo antiga, e transformar isso num texto crítico e reflexivo. Então, a crônica ela tem essas marcações dessa tipologia textual narrativa. Para além disso, nós temos o gênero textual também chamado receita. E olha aí qual é a tipologia presente. É a tipologia injuntiva. Por quê? Porque vai ensinar. É um texto que ensina a fazer algo. Exemplo, receita de bolo de fubá. Misture os ingredientes, leve ao forno por 30 minutos. Qual é a tipologia aqui presente? Injuntiva. E qual a sua finalidade? Ensinar. Porque são instruções. Antigamente, existia vários livros enormes de receita. E aí, quando a sua mãe, quando a sua avó queria fazer algo diferente, retirava esse livro lá da gaveta que ficava no armário e tinha vários tipos de receita ali presente. E lá tinha as instruções, tinha os ingredientes, tinha o seu modo de preparo. Então, o gênero textual receita vem nesse intuito de ensinar algo. Essa tipologia injuntiva, por exemplo, se eu fosse passar aqui um seminário para vocês, um trabalho, eu ia dizer quais eram as características que eu queria que fossem presentes, quais eram os pontos que vocês deveriam seguir. Então, qual era a tipologia que eu iria usar? Seria a tipologia injuntiva, porque eu ia dizer passo a passo como que eu queria esse trabalho. Então, pensou em injunção, é nesse sentido de ensinar. Nós temos também o gênero textual chamado poema. Aqui a tipologia presente é o tipo descritivo ou narrativo. O texto literário com linguagem conotativa, lembrando aí do significado de conotativo, que é aquele sentido figurado, e vamos observar isso na prática. Aqui eu coloquei um trecho do poema de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou se calça a luva, ou se põe o anel. A tipologia presente aqui é descritiva ou narrativa? E qual é a sua finalidade? Expressiva. Lembra lá do texto literário, que nós falamos já sobre isso, que é a finalidade mais estética, que leva mais essa característica ao texto. Então aqui, ou isto ou aquilo, vem mais com essa ideia de expressão e de algo que seja subjetivo. Quando nós falamos do gênero textual poema, nós precisamos entender também as suas variações. Porque quando nós pensamos em poema, nós pensamos logo naquela estrutura fixa, versos, estrofes, mas nós também temos poemas visuais, poemas concretos, então precisa também se entender essas características, certo? Agora que nós compreendemos o que é um gênero textual, o que é uma tipologia textual, qual é as suas diferenças, nós vamos para a parte prática de compreender isso através da atividade. Então, agora você vai testar o seu conhecimento. Será que você conseguiu compreender? E se não compreendeu, volta lá ao vídeo, faz as suas anotações para quando você for à atividade, ficou em dúvida, você ter acesso a esse material juntinho com você, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um verso de Cecília Meirelles, lá do exemplo que foi dado na aula. Ou isto ou aquilo, ou se calça a luva ou se põe o anel. Apresenta uma construção poética com forte valor simbólico. Então, aqui o comando da questão já tem uma palavrinha-chave, poética. Por quê? Aqui você já consegue identificar qual é o gênero textual que está sendo trabalhado. Será que é um poema? Será que é uma receita? O que foi presente lá na explicação? Esse trecho ele foi retirado de onde? Ele foi tirado de uma crônica, foi tirado de uma receita ou foi tirado de um poema? Então aqui já vai dando algumas pistas para vocês fazerem essa interpretação de forma adequada. Com base nesse fragmento, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A letra A nos fala o seguinte.
O texto tem função predominantemente injuntiva, pois orienta o leitor a escolher entre dois acessórios. Lembra do que eu falei para vocês da questão injuntiva? Que quando nós pensamos em injunção, nós estamos pensando o quê? Em ensinamento. Será que o poema ele vem com essa ideia de instruir a fazer algo, igualmente a receita? Não. Então aqui a letra A vai em desencontro ao que a questão está pedindo. Aqui nós não temos essa tipologia injuntiva presente. Vamos à letra B. A estrutura do texto é narrativa, pois apresenta personagens, ações encadeadas em uma sequência temporal. Essa é uma marcação do tipo narrativa, que você tem aquela sequência de início, meio e fim. Será que esse poema em específico, através desse trecho, ele dá essa ideia dessa construção temporal objetiva, ou será que tudo fica muito subjetivo? Será que nessa marcação, nesse trecho aqui, tem personagem? Será que isso ficou claro? Será que tem essas características? Então segura aí a letra B. Letra C. Trata-se de um texto descritivo, pois foca na apresentação detalhada de objetos como luva e anel. Será que isso foi presente nesse trecho? Será que é uma tipologia? Será que é um texto descritivo somente? Será que só tem essa marcação aí? Será que vocês conseguem identificar essa característica nesse trecho? Será que ele é somente descritivo? Será que só está descrevendo esses objetos ou não? Então segura aí a letra C. Letra D. A linguagem poética é usada para expressar uma ideia de escolha e renúncia, característica do gênero lírico. Olha só aqui, ó, uma marcação para vocês. Uma palavrinha bem chave, lírico. Toda vez que você pensar nessa questão do lírico, do eu lírico, é como o autor se coloca ali naquele texto poético. Então, quando você também está estudando esse gênero textual, poema, se eu tiver uma perguntinha lá, como que o eu lírico se coloca no texto, é sempre como que essas emoções elas estão sendo colocadas ali, certo? Então, será que a letra D faz encontro com o que está falando o trecho? Será que tem uma linguagem poética? Será que tem essa expressão de escolha? Vamos à letra E. O trecho apresenta linguagem denotativa e objetiva, típica de textos informativos. Será que o poema ele é um texto informativo e ele usa a linguagem denotativa? Lembra aí do significado, do que é denotativo? É quando você segue o significado literal da palavra? Lembra lá de dicionário? Então, olha só, será que tem essa ideia? Não tem essas marcações, não tem essas características. Pelo contrário, é uma linguagem que é no tom conotativo, mais no sentido figurado. Então, a letra E, ela se considera errada. Ela não é o que a questão quer dizer, não tem esse valor simbólico. Então, nesse sentido, entre essas opções aqui, o que é que vocês acham que está correta, que vai de acordo? Será que tem uma alternativa que foi mais ou menos? Será que tem uma alternativa que consegue atender justamente o que a questão está dizendo? Então, analisem aí e escolham a sua opção correta, certo? Agora, nós vamos ao gabarito da questão. Então, nesse sentido, o que mais se encaixou aí foi a letra D. Por quê? A linguagem é poética, é usada para expressar uma ideia de escolha. Olha a marcação aqui no início do trecho. Ou isto ou aquilo. Então, dá essa ideia de escolha. E vai seguindo essa característica também.
ou se calça a luva, ou se põe o anel. Então, vem sempre essa característica de que está se escolhendo algo, colocando a opção de escolha. Então, a letra D ela fala isso, expressar uma ideia de escolha e renúncia. Por quê? A partir do momento que você escolhe algo, aquilo que também estava como opção fica de lado. Então, uma coisa ou outra. Então, a renúncia nesse sentido, você iria abandonar algo. E é uma característica do gênero lírico, porque, como eu falei para vocês também, o poema tem essas características, certo? Então, a alternativa correta é a letra D. E no restante, quando nós estávamos conversando na atividade, vocês já compreenderam por que as alternativas, as outras estavam erradas. A que mais poderia também se encaixar aqui seria a letra C. Por quê? Trata-se de um texto descritivo, então estava se descrevendo algo, mas não tinha só esse foco detalhado com os objetos, certo? Então, agora nós vamos resumir a nossa aulinha. O que é que foi que nós estudamos? O que foi que você conseguiu compreender ou não? Lembra das anotações que eu falei para vocês, que é de suma importância? Então, vamos lá. Dicas para identificar o gênero e a tipologia. Então, você tem que ler o texto e perguntar: para que serve? Qual é a ideia desse texto? Qual é a sua finalidade? Lembra que eu falei para vocês que todo texto ele tem uma ideia comunicativa. E como que está estruturado? Porque lembra que a tipologia é referente à estrutura. Então, será que é uma tipologia dissertativa, expositiva, descritiva, injuntiva? Então, pensou em estrutura é pensar em tipologia. E você também tem que observar a linguagem, os verbos, a linguagem e o formato. Então, quando você faz essas interrogações, você consegue compreender qual é o gênero e qual é a tipologia. Então, quando a sua professora estiver trabalhando lá os gêneros textuais, você vai observar todas essas características. E quando você estuda um gênero textual, uma tipologia, você primeiro começa pela parte teórica e depois você vai para a parte prática, que é fazer uma produção textual referente a esse gênero. Então, assim, você consegue compreender e consegue colocar na prática aquilo que você aprendeu. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês compreenderem essas diferenças entre gênero e tipologia e usar isso na prática. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau!